nome do Senhor. Graças a Deus. Nesta noite eu quero também saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Todos também que estão nos ouvindo aqui, através da mídia social, do YouTube, também saúdo a todos com a paz de Jesus. Amém? Nesta hora eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos uma pequena leitura no livro de João, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 18. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, a partir do versículo 33. João, capítulo 18, versículo 33, e vamos estar lendo até o versículo de número 37. A palavra de Deus nos diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilato respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria o meu servo para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse depois Pilato: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Tudo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Até o versículo de número 37 temos lido. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, mais uma vez, nós temos a oportunidade de falar de Jesus, de falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o mundo, ele está um caos. Todas as nações do mundo estão lutando contra esse vírus, esse Covid-19, um tipo de gripe que está assolando ao mundo. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que estar sempre falando do amor de Jesus, falando da missão que Cristo deixou à igreja. Primeiramente, nós temos que adorar esse Deus, esse Cristo, que deu sua vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue para remir toda a humanidade do pecado. Obviamente, todos aqueles que querem ser remidos dos seus pecados têm que se aproximar de Jesus. E nós vemos que o mundo hoje está um caos, porém, tudo isso estava escrito que ia acontecer. Que ia acontecer males, rumores de guerra, que ia acontecer pestes na terra, porque o próprio Jesus tem anunciado isso na sua palavra. Porém, hoje estamos aqui, abrindo esta oportunidade de estarmos cultuando a Deus. Se eu não me engano, aqui já é o terceiro ou quarto culto que a igreja está com portas abertas, para falarmos e para cultuarmos Jesus Cristo nesta noite. E nós vemos aqui no Evangelho de João, segundo escreveu o evangelista, falando um pouco sobre Jesus. Ele fala aqui da sua crucificação, ou do cumprimento da missão de Cristo, que era enfrentar ali agora os mártires, aqueles que iam degolar, aqueles que iam bater, açoitar o mesmo. E Jesus, passando por todo o julgamento, por todos aqueles, passou por algumas cortes. E, obviamente, no texto que nós estamos lendo, nós vemos agora Jesus enfrentando aqui o parecer de Pilatos. No versículo de número 33, diz: Pilatos tornou, pois, Pilatos a entrar na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és rei dos judeus? Ele fez ali uma interrogação a Cristo. Por que ele fez aquela interrogação? Porque o povo romano, o povo que estava ali dominando a terra de Israel, dominando os judeus,
eles ouviam falar, pastor, de uma profecia que surgiria alguém para derrotar os inimigos daquele povo e para tomar o reino de volta. E quando o Pilatos faz essa interrogação a Jesus, ele está ali, não está afirmando, ele está interrogando, perguntando, porque ele está ainda ouvindo rumores que ali se levantaria um rei para expulsar os romanos da sua terra, para expulsar os inimigos dos judeus dali. Porém, Pilatos agora olha para aquele homem frágil, humilde, e não acha ameaça nenhuma para o seu trono, para o seu reino. Porque Jesus estava ali, já açoitado, irmã Josilene, já derrotado por porradas, por açoites, estava ali já todo, digamos assim, todo sofrido de aparência para Pilatos. Pilatos agora olha para aquele homem e faz aquela interrogação, digamos assim, espantado. Se esse aí é o rei dos judeus, por que ele está agora perante mim desta maneira? De uma maneira que não é um pouco, digamos assim, de afronta, mas está ali humilhado diante de mim. No versículo de número 34, respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram os outros de mim? Obviamente, Jesus agora retruca com uma segunda pergunta. Primeiramente, a primeira pergunta, Pilatos pergunta se ele é rei. Jesus responde perguntando para ele se ele estava afirmando aquilo dele mesmo, do coração dele mesmo, ou ele ouviu falar de alguém. Obviamente, é claro que Pilatos ouviu os rumores, que alguém estava ali apregoando naquela terra alguma coisa diferente, um evangelho de paz, um evangelho de salvação, alguma coisa ali que estava pregando, que estava mudando os conceitos daquele povo. E nós vemos aqui nesse texto, quando Pilatos olha para Jesus, Pilatos se sente incomodado até mesmo de soltar Jesus. Porém, Pilatos agora ele leva Jesus diante dos judeus, naquela multidão, apresenta ali, e o pessoal começa a clamar em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o. Nós vemos que aqui os judeus estavam rejeitando Jesus. Mas lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: mas todos quantos aceitaram foram feitos filhos de Deus. Porque uns negaram Jesus Cristo, que foram os próprios judeus, os seus os negaram. Mas aqueles que aceitaram Jesus se tornaram filhos de Deus por adoção. Então nós vemos aqui em algumas passagens da Bíblia Sagrada, nós vemos bastante encontro de Jesus com pessoas ali da época. A certa feita, um dos maiorais ali mandaram ir prender Jesus, mandaram os guardas, os soldados ir ali trazer Jesus para o prender. Jesus, naquela hora que estava ali discursando, pregando ali para aquela multidão, aqueles guardas chegaram próximo e viram ele pregando sobre o amor, sobre paz, sobre como se sair no dia cotidianos da vida, como viver na terra, e como o reino dos céus estava próximo, e aqueles soldados voltaram para trás, para o seu senhor, e o senhor perguntou: cadê o homem? Nós mandamos você prender ele, cadê ele? E eles disseram: nunca vimos um homem falar daquela maneira, porque ele transmitia paz, transmitia amor. Da mesma forma, Jesus, quando estava diante de Pilatos, o seu olhar trazia paz, o seu olhar trazia amor. Então Pilatos se sentiu incomodado, não somente porque perdeu o seu trono, mas porque aquele homem era diferente, aquele homem que ele estava julgando, ele era um ser diferente daqueles que ele já tinha tratado. Então, no versículo de número 35, nós vemos aqui mais uma pergunta, uma resposta de Pilatos. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Mais uma pergunta Pilatos faz a Jesus. Obviamente, Jesus ouve aquela pergunta e novamente ele faz mais uma afirmação. Disse-lhe, versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus.
mas agora o meu reino não é daqui. Meu amigo, meu amado que está nos ouvindo aí através do YouTube, eu quero te dizer que Jesus afirmou diante de Pilatos que o reino dele não é daqui. Porém, o reino dele está aqui. O reino dele está aqui através da sua igreja. O reino dele está aqui através dos homens e mulheres que pregam o evangelho. Porque se a luz de Jesus Cristo não tivesse aqui, o mundo estava muito pior do que esse simples caos que está acontecendo. Então, Jesus disse que o reino dele não é daqui, mas o reino dele está aqui nos dias de hoje. E Jesus, ele fala nesta noite para você que ouve essa palavra, que ele pagou um preço, não foi em vão naquela cruz do Calvário. Ele não derramou o sangue ali na cruz do Calvário em vão, mas por causa do amor que ele tinha com a humanidade. Certa feita, no jardim do Getsemane, Jesus fez uma oração: eu não rogo somente por esses que estão aqui comigo, mas eu rogo por aqueles que hão de ouvir as minhas palavras. Ou seja, ele já orava por esta igreja que está aqui nos dias de hoje. Então Jesus agora diante de Pilatos, ele tem ali um homem que pode soltá-lo, humanamente falando. Mas Jesus está ali para cumprir o que o Pai determinou para ele. Jesus, ele desceu aqui na terra, nasceu no ventre de uma mulher, se tornou homem para cumprir uma missão. Quem aqui na terra até hoje consegue cumprir uma missão como a de Jesus? Quem consegue entregar a sua vida como Jesus fez pela humanidade? Pode ser até que uma mãe dê uma vida por um filho, mas ela não dá uma vida por muitos da humanidade. Jesus, ele deu a vida por muitos da humanidade. Ele deu por todo o mundo, por todos aqueles que crê nele, ele deu a vida. E ele pregou o seu evangelho. Certa feita, Jesus estava se aproximando de uma localidade ali na região da Galileia. Um homem ali subiu em um pé de sicomoro, um pé de figueira, para avistá-lo. Aquele homem era Zaqueu. Zaqueu, quando estava ali subindo naquela pé de figueira para avistar Jesus, porque a sua estatura não deixava ele ver Jesus diante da multidão. Quando Zaqueu sobe na figueira, ele está ali carregado de muitas culpas, de muitos defeitos, de muitas causas, de muitos pecados. E quando ele avista Jesus, que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desça de depressa, porque hoje convém eu me hospedar na tua casa. Zaqueu, quando desce dali, tudo, pastor, que ele tinha de feito errado, ele deixou lá em cima daquele pé de figueira. Lá ele deixou a culpa, lá ele deixou o suborno, lá ele deixou os seus pecados e desceu um homem transformado, de tal maneira que ele prova quando ele diz que vai devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha defraudado de alguém. Então nós vemos aqui que todas as pessoas que encontram Jesus, elas são impactadas de alguma forma. Obviamente, Pilatos aqui, ele estava sendo impactado, não com conversão, mas ele foi impactado pelo olhar triste ou olhar de amor de Jesus Cristo. Jesus olhando para aquele homem agora fica ali atarantado, digamos assim, a palavra nordestina, e ele vai aqui no versículo 37, diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar a testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqui eu fico feliz, meus amados e queridos irmãos, que estão aqui no templo juntamente comigo, e aqueles que estão ouvindo aí no YouTube. Aqui eu fico feliz porque Jesus afirma que todos que são da verdade ouvem a palavra da verdade. Todos que ouvem a palavra da verdade é porque estão junto de Jesus Cristo. Aqueles que não abandonam o barco é porque estão com Jesus. Aqueles que não renegam o amor que Cristo plantou no seu coração é porque estão com Jesus. Aqueles que vão para a igreja no maior esforço do mundo é porque estão com Jesus. E nós vemos aqui nos dias de hoje que está uma dificuldade para você ir para o templo, cultuar Jesus, mas porém nós já estamos aqui como remanescente da igreja de Cristo, adorando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E nesta noite Jesus fala para você: se você é de Cristo, você ouve a minha voz, ouve a voz da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus agora ele chega a ser julgado ali, não pelo Pilatos, porém Pilatos estava ali como apenas um representante daquilo que os judeus queriam, que os sacerdotes queriam naquela época, que era crucificar a Jesus. Porém nós vemos que Pilatos ainda tentou de todas as maneiras soltar Jesus. E ele diz: por ocasião da Páscoa, eu sei que eu posso soltar alguém
prisioneiro aqui diante de vocês. Vocês querem que eu solte a Barrabás ou vocês querem que eu solte a esse que se diz rei dos judeus? E os homens ali, obviamente, todos ali estavam ali, digamos assim, impulsionados pelos sacerdotes, por aqueles que estavam infiltrados no meio da multidão, mandavam gritar Barrabás. E eles gritaram Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Jesus foi ali e cumpriu aquilo que Deus mandou, colocou no coração do seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que hoje, irmã Célia, nós estivéssemos aqui adorando e exaltando o seu santo nome e continuando pregando o evangelho do reino. Porque esse evangelho, você que está ouvindo aí na rede social, é o evangelho do reino, ele é que traz a paz à humanidade e a salvação a sua família e a sua vida. Jesus está aqui no meio de nós, ele está aí na sua casa, você que está ouvindo esta pregação no dia de hoje, essa pregação do evangelho, e nós estamos aqui para adorar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Jesus foi crucificado naquele dia, Jesus ali, por muitos ele morreu, para alguns daquela época ele ainda está morto, porém os seus discípulos viram ele no terceiro dia ressuscitado, e ali houve ali uma briga, um atrito, porque muitos falavam que ele tinha ressuscitado, e aqueles sacerdotes maiorais queriam esconder que ele tinha ressuscitado, mas por causa da sua ressurreição, hoje ele está vivo e vivo no meio de nós, aqui para ser adorado e exaltado. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus ali cumpriu a sua missão, que foi a missão de deixar a sua igreja para pregar o evangelho. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que está nos ouvindo hoje aqui através da rede social, aqueles que estão aqui, pastor Renê, irmã Josilene e os demais, estamos aqui porque nós acreditamos que esse Cristo vive, nós acreditamos que esse Jesus está hoje no meio de nós, porque a Bíblia fala que onde há um ou dois, ele está aí no meio deles, recebendo a sua adoração. Neste momento, gostaria de deixar essa reflexão para você. Aquele que ouve a voz da verdade é porque é da verdade. Eu convido os irmãos para nós ficarmos em pé e fazermos oração aqui de agradecimento da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito Deus de eterna misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui felizes, Senhor, por participar de um culto de adoração ao Teu santo nome. Nós te apresentamos aqui, Pai, os irmãos da congregação Betel, todos aqueles que estão aqui no templo e aqueles que não puderam vir e aqueles que estão assistindo aí pelo YouTube. Que o Senhor, Pai, abençoe a sua família, que o Senhor guarde os seus filhos, guarde os pais, os irmãos, aqueles que estão ali dentro da sua família, sejam guardados pelo sangue do Cordeiro, como tu fez lá no Egito, com o sangue do Cordeiro nos obraus das portas. O Senhor guarde esta igreja, guarda os irmãos, guarda a tua igreja, a igreja de Cristo Jesus em toda a terra, para que nós possamos ainda dizer para o mundo que existe sim luz ainda na terra, representada pela igreja do Senhor. Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos nesta hora, acreditando por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, nós ouvimos uma palavra de Deus nesta noite, ministrada pelo servo do Senhor, presbítero Clodomir, e com certeza falou aos nossos corações nesta noite. Quem é da verdade, ouve a verdade do Evangelho.